10 anos e eu era guia turística para brasileiros, e depois de uns 10 anos eu cansei um pouquinho dessa profissão e decidi fazer uma coisa um pouquinho mais interessante, mais diferente. E então eu escrevi uma cartinha para a Scotland Yard para saber se eu poderia trabalhar lá. E aí eu recebi um não, aí eu não me contentei com não, escrevi de novo e falei, mas por que não? Aí eles falaram que não tinha nenhuma chance, porque eles não estavam recrutando ninguém para a polícia, ainda mais brasileiros. Aí eu mandei uma outra cartinha falando que eu gostaria de uma oportunidade, aí eu recebi um outro não. Aí não me contentando, eu mandei uma outra cartinha pedindo então quantos anos ia demorar para eu poder me integrar na polícia, fazer alguma coisa, e eles falaram que eu poderia então tá fazendo um curso de como interpretar na polícia e como interpretar no tribunal. E eu paguei os cursos e fui fazer. E um deles foi como interpretar no tribunal. E aí quem estava dando a palestra era um magistrado, que falou que qualquer pessoa poderia ser um magistrado. E aí eu fui no tribunal e falei que gostaria de fazer uma inscrição para ser magistrada. Aí quando eu fiz a inscrição, eu vi uma placa, trabalho de voluntário para ajudar vítimas e testemunhas de crime. E achei muito interessante. Aí eu bati na porta e falei, que tipo de trabalho é esse? Aí ela me explicou e falou, você gostaria, está interessada porque é voluntária? Eu falei, tô. Eu não tinha nem noção como que era, o que era isso. E aí ela me explicou direitinho, eu fiz a entrevista e passei. E comecei a trabalhar como voluntária ajudando vítimas e testemunhas de crime. Ou seja, a vítima chega, precisa dar um depoimento, entrar na sala de audiência para poder explicar o que aconteceu, enfrentar a pessoa que cometeu o crime. E depois eu dou um apoio, então, antes, durante, na sala de tribunal e depois. Mas com tradução ou independente? Não, nada a ver com português. Inglês, qualquer pessoa, qualquer tipo de crime. E eu comecei a me afeiçoar por essas pessoas, eu comecei a fazer uma coisa com muito carinho. Aí Você estudou direito? Não, sou formada em publicidade, propaganda e relações públicas. Relações públicas. Então eu sempre gostei de lidar com as pessoas, sempre gostei de me comunicar. Então isso daí me ajudou bastante. E numa dessas, a minha chefe falou assim, Roberta, você tem entrevista para magistrada. E eu fui na entrevista. E aí foram 3 dias de entrevista muito pesadas, altas perguntas. Eles testam assim tudo que você não pode imaginar e o que você imagina também. E ele falou que eu seria uma ótima magistrada e falou quais que eram meus planos. Eu falei que eu tinha plano de trabalhar na polícia, de ser tradutora, isso e aquilo, que eu adorava o que eu fazia. Ele falou, bom, Roberta, então infelizmente, se você tem vontade de ser magistrada, você tem que abrir mão de tudo, porque você só vai poder ser magistrada. Eu falei, mas eu passaria porque tem conflito de interesse. Como eu posso ser juíza e prender alguém? Pode. E saber todas as informações confidenciais da polícia. Então eu falei assim, eu só gostaria de saber o seguinte, para prazer pessoal. Eu passei na entrevista, ele falou, passei. Aí eu falei, bom, então eu agradeço bastante a chance, eu acho que realmente isso daí foi um challenge, foi um desafio. E eu estou bastante feliz de ter conseguido esse desafio, mas agradeço bastante a chance, mas eu não quero ser magistrada. Eu quero continuar ajudando as vítimas de crime. E devido a isso, aí sim a polícia me convidou para trabalhar. E aí eu fui começar a trabalhar no balcão de informação da polícia. E então eu comecei com 2 empregos, polícia, um trabalho, Tribunal de Justiça, outro. Aí o voluntário? Que seria o voluntário no tribunal. E aí eu comecei a fazer curso atrás de curso, então eu me qualifiquei para cuidar de vítimas de violência doméstica, abuso sexual, estupro, morte por homicídio, coisas muito pesadas, mas eu fiquei qualificada para fazer isso. Então qualquer caso pesadíssimo, eles me chamavam. Inclusive, quando foi o... Jean Charles, né? Não, essa parte eu já tirei um pouco, porque aí seria da polícia. Mas quando teve o George Michael, porque ele foi para o tribunal, porque ele bebeu dirigindo, e aí ele bateu o carro, eu fiquei cuidando dele e do pessoal dele, porque escolheram uma pessoa que se comunicava bem. Então, para mim, foi o máximo. E aí, depois de 2 anos de trabalho, a minha chefe me nomeou como a melhor do Tribunal de Londres.
Aí eu falei, nossa, que honra. Parabéns, né? Eu falei, que honra. E foi passando, só que essa condecoração de nível local foi para nível regional. Aí eu já fui a melhor da área. E de repente o negócio foi subindo. Aí eu fui considerada a melhor regional. E aí depois a melhor nacional. Nossa, e aí que de legal. 6... Ela está entrevistando, fica aqui. Né? Então, aí depois de entre 6.500 pessoas voluntárias que fazem o que eu faço, eles escolheram as 100 melhores do país inteiro para ir para o Buckingham Palace para receber uma condecoração da princesa Anne, filha da rainha. E eu fiquei tão surpresa, tão chocada com essa homenagem que eu falei, nossa, eu a vida inteira eu fui mostrar Buckingham Palace, a troca de guardas por fora do palácio para turismo. De repente eu sou convidada para o Buckingham Palace podendo ver a troca de guarda dentro do palácio. Isso quando foi? Que Foi em novembro de 2008. E aí eu entrei no Buckingham Palace, eu estava me achando assim o máximo de ser brasileira e de ter recebido um convite em casa, mas o pior de Ex-aluna do tudo... Dante. Né? Ex-aluna do Meu Dante. Deus do céu. Aí você imagina, você recebe o protocolo. Nossa, eu dei Umas 2 páginas. Não pode falar com a princesa, não pode dar as costas, não pode cumprimentá-la. Você tem que fazer o cortejo e falar Your Royal Highness, que significaria Sua Alta Majestade, pegar o seu prêmio, sair de costas. Só que era tanta burocracia que eu não li nada. Porque eu falei assim, só de já estar lá tá ótimo. E como eu não vou ganhar mesmo? Aí o meu marido ainda falou, faz assim. Se por acaso você ganhar alguma coisa, você imita a primeira pessoa. E aí vai ser ótimo. Eu falei, Só que você foi a primeira Foi. pessoa. E aí, Meu Deus do céu. aí você imagina a situação. Chego lá, a princesa falando, então, vocês todos são vencedores, parabéns de serem os 100 melhores do país. E foram um painel de 13 jurados para escolher os 100 melhores, foi uma seleção muito difícil, mas parabéns e tal e tal. E aí, de repente, ela falou, só que nós decidimos escolher os 20 melhores do Reino Unido, que envolve Irlanda, Inglaterra, Escócia e País de Gales. Aí ela falou, então nós vamos começar com a Inglaterra. E a hora que ela colocou a Inglaterra, eu vi o meu nome no meio Você gelou? Não, eu só Não? estava achando lindo de ver o meu nome numa screen lá no Buckingham Palace, com Roberta Ares no meio de 10 pessoas da Inglaterra. Eu falei, nossa, que chique, né? E aí a hora que de repente ela falou assim, então nós vamos iniciar abrindo e o vencedor da Inglaterra inteira é Roberta Ares. Eu falava, Meu Deus do isso céu. não está acontecendo. E o protocolo, meu Deus, o que eu faço? Aí eu não sabia o que fazer. Sabe assim, quando a tua perna treme, não só de nervoso, mas como de emoção, porque é uma emoção muito grande, que eu falei, Roberta, no Buckingham Palace sendo condecorada e todo mundo olhando pra mim, que vergonha. Então minha perna tremia por várias razões. Então, eu preciso até levantar para mostrar como é que foi. Você imagina que, por exemplo, o senhor é a princesa. Não, E eu tô aqui. Pardon. Eu tô aqui na minha cadeirinha, aí eu levantei assim, toda nervosa, super nervosa. Aí eu fui andando assim, né? E todo mundo olhando e batendo palma e olhando pra ver qual ia ser minha reação. Aí minha perna foi tremendo, meu braço, eu ficava assim. Aí a hora que eu cheguei perto da princesa, era uma emoção tão grande que eu não me controlei. Aí eu simplesmente fiz assim, oh meu Deus, nossa, eu não tô nem acreditando. Eu falei assim, wow, I can't believe it. My God, I can't believe, wow. Thank you so much, muito obrigada, eu tô muito emocionada, me desculpa, mas eu abri a cerimônia, muito obrigada. E ela, eu acho que ficou tão emocionada também, porque nunca ninguém conversou com ela. Lógico. Aí ela esticou a mão Seres assim humanos e falou também. assim, meus parabéns, mas você não tem um sotaque britânico, de onde você é? Eu falei assim, eu sou do Brasil. Ela, do Brasil, que diferente, que interessante. E aí ela perguntou, quanto tempo você faz esse trabalho voluntário? Eu falei, há 2 anos. Ela falou, 2 anos? Já ganhou. Aí eu falei assim, olha, Brasília. aí eu ainda pedi, desculpa a falta de protocolo. Aí eu lembrei, eu fiz o cortejo e falei, Your Royal Highness. Aí eu peguei o meu prêmio, fui do lado para pegar um certificado.
Só que aí realmente eu não sabia o que fazer. Eu falei, quem tá na chuva é para se molhar. Já conversei com ela uma vez, não vai ter problema conversar a segunda. Aí eu dei uns passinhos assim laterais e falei assim, desculpa, mas como eu sou a primeira a abrir a cerimônia, eu realmente não sei o que fazer nem para onde ir. Aí ela só falou assim, você, como quem diz, vai de costas, não me dá as costas pelo menos, né? Ela falou, você vai sentando no teu lugar e espera ser chamado próximo. E aí eu fui assim, todo mundo batendo palma e eu assim, difícil não acreditando. Sem conhecer o espaço. E o medo, né, de estar de salto, o medo de estar de salto e cair. Imagina, se eu caísse. Aí os próximos 19 que ganharam foi uma coisinha tão formal, tipo assim, congratulations, Coisa de Royal inglês. Highness, totalmente. Aí, depois que passou isso, ela falou assim, então agora os 20 estão convidados para ir no ballroom para ter uma cerimônia exclusiva comigo. Aí eu falava, não tô acreditando. Aí você imagina coquetel com champanhe, aquele palácio, os corredores, os quadros, os lustres. Uma coisa assim que eu jamais na minha vida... Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso na minha vida. A sua família te acompanhou? Ninguém, nem o meu podia marido entrar, só pôde ir, você. ninguém, nem a minha chefe, ninguém. Foi uma cerimônia totalmente fechada. Nisso eu já trabalhava na polícia e eu tinha ido num evento há 2 semanas atrás e pedi para tirar uma foto com o Ian Blair, que era o chefe da Scotland Yard. E a hora que eu falei que ele agradeceu o que eu fazia na polícia. E aí, a hora que eu falei que era brasileira, a mão dele não sabia se eu voltava porque brasileira, Jean Charles Menezes. Ele perdeu quase o emprego, eu acho que ele falou, será que ela tá pegando uma arma ou alguma coisa para se vingar? Aí ele falava assim, do Brasil você quer uma foto comigo, como quem diz? Que diferente, né? Uma brasileira trabalha na polícia e quer tirar uma foto comigo. Mas tudo bem. E aí eu pedi para um policial, tipo um comandante, tirar essa foto. Quando que eu chego no Buckingham Palace, no ballroom, esse policial chega, hello Roberta, congratulations. Aí eu falei assim, obrigada, como você sabe meu nome? Ele falou, porque eu fui um dos seus jurados e você tem o nome aqui. Eu falei, lógico, desculpa. Ele falou, não, mas eu lembro muito bem de você. Eu falei, como? Ele falou, você estava no Royal Festival Hall, num evento da polícia, você trabalha na polícia, porque eu vi no teu currículo. Aí eu falei, trabalho. Ele falou, então, eu que tirei a foto pra você. Aí ele falou, então aí a gente ficou conversando muito tempo. Aí ele falou do Jean Charles Menezes e ficamos conversando um pouco. Aí de repente a princesa chega e aí ela falou assim, você é a vencedora do Brasil. Então ela lembrou de mim. Aí eu pedi, eu falei, olha, 1000 desculpas pela falta de protocolo, mas eu fiquei tão emocionada e gostaria de agradecer a oportunidade de estar na tua casa, porque jamais eu pensei que eu fosse estar no Buckingham Palace. Então realmente é uma honra muito grande, eu realmente quebrei o protocolo, me perdoe, mas para mim é uma emoção muito grande, principalmente de ser do Brasil, de ter estudado no Dante Alighieri, Isso que foi pontual. estudado a história inteirinha da Inglaterra, a história da Europa inteira e de repente eu estou aqui. Então para mim é uma emoção muito grande e me desculpa da falta de protocolo. Ela só fez assim, protocolos, don't worry about it. Aí ela falou, Ela reconheceu. congratulations de novo, e aí tiramos umas fotos e tudo, aí o evento foi acabando, fui pra casa assim com a perna tremendo, não acreditando, porque eu falei, olha, é para se sentir orgulhosa, porque são 6.500 pessoas inglesas que fazem, de repente eu há 2 anos ganho no meio de 20, de 6.500 pessoas, então porque eu fiz alguma coisa legal. E aí eu descobri, o que eu faço, que inclusive é o que eu faço na polícia também. Eu me dedico bastante, eu dou carinho para essas pessoas, porque você tem aquele jeitinho brasileiro. É o coração então, brasileiro. Porque eu fico pensando assim, você é vítima de crime. Né? Mesmo na polícia, as pessoas trabalham no balcão de informação. Então são velhinhas que acabaram de ser roubadas, alguém que foi estuprado, o marido que bateu na esposa, ou alguém que acabou de sair da prisão e que é a propriedade. Então você lida com um público enorme. Só que se eu me determinei a ficar algumas horas fazendo isso, então eu decidi assim, eu vou ser a melhor no que eu faço. Eu vou me dedicar 1000%, porque é o que eu escolhi fazer, ninguém me obrigou. Então eu vou fazer, eu vou brilhar nisso. Então é realmente o que eu faço. Eu acho que talvez por esse diferencial, eles devem ter me achado diferente do padrão inglês que faz tudo por obrigação. Então se vocês escolherem um dia uma profissão na vida
e decidirem fazer, vocês fazem com todo o coração de vocês, com todo o carinho, porque vai ser o teu futuro. Então, na realidade, o dinheiro não é importante. O que é importante é você se dar e você dar o seu coração para essa pessoa. Porque é como se você fosse o médico. Você está naquela hora com o seu paciente. Então, você tem que esquecer do mundo e você tem que se concentrar naquilo. São coisas pesadas que eu vejo, são muito tristes. As pessoas me beijam, me abraçam, agradecem pelo que eu faço. Mas a hora que eu chego no meu carro, eu desligo um botãozinho on and off, eu entro no carro, vou dar uma voltinha, dirijo com uma musiquinha bem gostosa, vou para casa, é como se nada acontecesse. Então eu aprendi, aqueles problemas ficaram. É como eu vou para o avião. A hora que eu estou indo para Londres, eu desligo do Brasil para não sofrer, deixar a família para trás. E quando eu estou em Londres, eu faço a mesma coisa. Deixar o Dante também. Deixar o Dante e tudo mais. Agora, essa é a minha experiência de Londres. Agora, a experiência do Dante. Foi a melhor fase da minha vida. Eu espero que vocês, estudantes, apreciem tudo que vocês têm, porque assim, são momentos fantásticos que vocês vão viver e que vocês hoje não dão valor. Você tem que tirar notas boas, você tem aquela obrigação, mas na realidade, a única obrigação que você tem é estudar e tirar notas boas. Porque a gente vem de uma família boa, senão não estudaria no Dante. Então você não precisa trabalhar, você não precisa pagar conta, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa é estudar para tirar notas boas para você passar. Só que se você estuda no Dante, você sai da vida preparado emocionalmente, psicologicamente, e você sai de uma família. Não é uma escola aqui, é uma família. Tanto é que nós fomos para o cruzeiro e foi a mesma emoção de... uma grande família. Uma grande família. A hora que você ouve o Dante, o hino, você até chora de emoção. Então você vê professores, alunos, você volta. É como se a gente tivesse voltado há 30 anos atrás e nada tivesse mudado. Então são coisas, realmente, eu falo assim para as minhas irmãs, para todo mundo, quem estuda no Dante é abençoado. E hoje em dia, a gente, eu acho que daria tudo para voltar esses anos. Tanto é que hoje em dia a gente é adulto, velho já, entra no Facebook, entra no Comunidade do Dante para você tentar resgatar um tempo que foi tão lindo, resgatar amigos antigos. Então você encontra amigos de 30 anos atrás. Então, aprecie cada segundo que vocês vivem aqui no Dante e achem tudo lindo e maravilhoso, porque só daqui 30 anos vocês vão lembrar o que era o Dante, como que vocês se formaram. E a sua formação de vida vai ser essa base que vocês estão tendo agora. Para a ex-aluna Roberta Ares, no primeiro dia de aula no Colégio Atelier, com a presença da professora Renata Guimarães Pastore e os alunos Felipe e Bianca, lembrando a sua eloquente passagem nesta centenária instituição. Ai, que lindo! Eloquente passagem. Muito obrigada.